Queridos, nós já estamos há algumas semanas falando um tema, um tema um tanto longo, porque estamos fazendo uma abordagem praticamente de toda a vida e experiência do apóstolo Paulo. Estamos dentro de um tema geral intitulado O Segredo de Paulo. É como que nós, ao lermos a história do apóstolo Paulo, nós então pudéssemos encontrar ali como que as chaves, ou quais os segredos que fizeram da vida do apóstolo Paulo uma vida vitoriosa, uma vida que de fato alcançou e cumpriu com toda a vontade de Deus, né? Quando nós lemos, por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, nós vemos o apóstolo Paulo dando testemunho, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele pôde, nos dias finais da sua vida, dizer: olha, aquilo que para mim estava proposto foi por fim alcançado, foi por fim realizado com sucesso. E ele diz então que agora ele podia descansar em paz, porque ele tinha certeza de ser um vencedor, quando ele afirma que a coroa da justiça lhe estava reservada, lhe estava guardada, estava já garantida, porque ele de fato alcançou aquilo que ele precisava alcançar. E daí nós começamos a apresentar aos irmãos esses segredos, que nós julgamos que se todos nós, semelhantemente a Paulo, procedermos conforme ele procedeu, nós também alcançaremos uma vida cristã vitoriosa. Lógico, quando fala de vida cristã vitoriosa, logo no início de uma mensagem, pode nos parecer apenas um jargão, uma frase que nós já falamos tantas e tantas vezes, que já não toca mais o nosso coração, mas uma coisa é muito certa: cada um de nós, em algum momento, precisaremos decidir se nós queremos ou não ser um cristão vencedor nesta era. Ou seja, cabe a cada um de nós parar um pouco e pensar: vamos ou não vamos levar a sério a vida cristã? Vamos ou não vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar no nosso coração? Ou seja, é uma questão de extrema relevância, de extrema importância, e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com essa situação, com essa decisão que nós teremos de tomar. Infelizmente, o que nós temos visto acontecer é que algumas pessoas chegam a essa conclusão de que eles devam perseguir aquilo que há de mais importante na sua existência, que é o reino de Deus, que é o evangelho. Mas na maioria das vezes o que nós vemos são pessoas que já não têm mais tempo, para realizar isso em vida. Porque quando a pessoa está assombrada pela morte, quando a sua vida está em ameaça, quando os seus dias estão, pelo menos conforme os médicos, contados, aí a pessoa se desperta: puxa, então, como eu já estou indo embora, então eu preciso pensar do outro lado, pensar nas coisas espirituais. Aí a pessoa se desperta, quando está com medo de cruzar os portões da morte. Mas será que nós precisaremos chegar a uma situação desta? Creio que não, amados? Então a nossa insistência é para que você ganhe a consciência da necessidade que cada um de nós tem de então desenvolver a nossa salvação com bastante responsabilidade, enquanto nós temos chance, enquanto nós temos tempo. E até então, o que nós abordamos aqui como segredo de Paulo foram 3 pontos muito importantes. O primeiro é que Paulo era alguém que amava a verdade de Deus a todo custo.
Ou seja, Paulo não era nenhuma pessoa não era uma pessoa desinteressada na busca pela verdade. Observa que muitos de nós, muitos cristãos, não têm um interesse real pela verdade. Estão às vezes conformados com a sua vida religiosa, com a sua vida dogmática, com os seus ritos, com seus cultos, e não têm a preocupação de ter um melhor entendimento e discernimento da verdade. E às vezes, quando se deparam com algum aspecto da verdade, preferem ignorar, preferem não compreender. Isso dá trabalho demais, isso vai me atrapalhar na igreja, atrapalhar meus cargos, atrapalhar minhas metas, atrapalhar meus propósitos, vou ter que começar tudo de novo. E a pessoa prefere então não se envolver com a verdade. Então Paulo, ao contrário de muitos de nós, ele amava a verdade a todo custo. E os irmãos sabem bem da história, quem ele era, quando então ele se deparou com a verdade, que é Jesus Cristo, que Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. O que Saulo de Tarso faz, né? Em razão do amor à verdade que ele tinha, ele disse que ele abandonou todas as coisas que outrora formavam o seu grande castelo teológico, toda a sua posição, todas as suas conquistas no meio religioso, tudo isso ele diz, eu deixei para trás e eu as considero como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então Paulo, ele tinha um profundo amor pela verdade, e esta é a primeira chave, este é o primeiro segredo. Quem ama a verdade do Senhor, certamente está no caminho de ser um vencedor. Mas pense sobre essa questão do amar a verdade, porque no geral, se você chegar diante de uma grande multidão, num grande culto, depois de um grande momento de louvor, e perguntar quem ama a verdade, quantos levantaram a mão? Todos levantaram a mão. E nós já passamos essa fase em que nós éramos robôs, em que tudo que nos perguntava dos púlpitos a gente respondia com sim e amém. Hoje no DEVAP nós somos chamados a pensar, somos chamados a refletir, somos chamados à responsabilidade, somos chamados a uma decisão a cada dia. O segundo ponto que nós também exploramos aqui é que Paulo foi alguém extremamente obediente à visão espiritual, à visão celestial que ele obteve. Ou seja, ele foi ganho por uma visão, algo foi constituído dentro dele, e ele então foi fiel àquela visão. Aquilo que lhe foi revelado, ele diz, eu não tenho como negar aquilo que meus olhos viram. Porque todos queriam que mais cedo ou mais tarde o apóstolo Paulo negasse que ele tivesse de fato visto o Cristo ressurreto. E ele disse para o rei Agripa, ó rei Agripa, pelo que eu fui obediente, ou pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, se Deus te revelou algo acerca dele, na sua palavra, então que você seja fiel, seja obediente a essa visão espiritual. E por fim, último aspecto desse segredo que nós abordamos aqui foi exatamente a chave hermenêutica. Como que Paulo, para ele poder chegar à altura de vida espiritual que ele chegou, ele precisou fazer uma longa revisão de toda a sua interpretação e de todo o seu entendimento da Bíblia hebraica. Ou seja, ele precisaria agora reler a Escritura, e a Escritura que ele tinha então era a Escritura hebraica, não havia Novo Testamento, então ele precisaria fazer toda a leitura tendo a Jesus como sendo a medida, Jesus como sendo a chave de interpretação do Antigo Testamento. Isso porque os judeus tinham uma interpretação da Torá, né? Dos escritos e dos profetas. Eles tinham uma leitura e tinham uma interpretação. Só que eles falharam na sua leitura e na sua interpretação, na medida em que eles não consideraram que a Bíblia hebraica era um testemunho de Jesus,
E não um livro de conduta, um livro de mandamento, um livro como se fosse ali um manual de usos e costumes, um manual de ritos, um manual de práticas, um manual de doutrinas. Então Paulo tinha que reler a Escritura para agora encontrar em cada página qual era a referência profética acerca de Jesus, porque ele entendeu que toda a Escritura só deve falar de Jesus e de nada mais. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são testemunhas acerca do Cristo de Deus, acerca da palavra de Deus que se encarnou em Jesus. E, portanto, a chave hermenêutica é um fator determinante para aqueles que querem ser um vencedor. Se você não tiver Cristo como chave hermenêutica, o que vai acontecer é que você vai ficar toda a sua vida num emaranhado de doutrinas, lutando uns contra os outros, vai ficar apenas como um grande conhecedor e defensor de dogmas, de usos e costumes, e você não vai ter nenhum proveito, porque você terá perdido a razão de ser da Escritura. Elas são um testemunho de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um aspecto desse segredo de Paulo, o quarto aspecto, e este, ao meu ver, ele é muito, mas muito essencial. Não sei se eu posso dizer muito essencial, não sei se existe pouco essencial, mas essa redundância é apenas para vocês entenderem que é muito essencial, tá bom? Vai além do essencial, porque é uma chave e um segredo que trabalha diretamente no nosso coração. Ele vai trabalhar num aspecto crucial e fundamental dos nossos problemas em relação a Deus, em relação ao outro, né? Em relação à obra de Deus. Isso porque, queridos, o grande problema do homem, se você quiser sintetizar toda a sua história, todos os seus problemas, você entenda que o grande e o maior problema do homem é o seu ego. Esse ego, quando alimentado cotidianamente, esse ego nos afasta das pessoas. Quanto mais esse nosso ego cresce, seja pela arrogância, seja pela ignorância, seja pela riqueza material, seja pelo conhecimento formal, mais nós vamos nos sentindo independentes das pessoas, vamos achando que as pessoas elas são descartáveis, ou vamos achando que as pessoas não têm nenhuma importância real na nossa vida, e aí nós vamos então cada vez criando um mundo mais isolado, vamos nos afastando pouco a pouco uns dos outros, e se é o fato de que nós andamos com alguém, nós vamos nos cercando daqueles que se parecem conosco, que também se afastam dos demais. Mas o fato é que o grande problema do homem é o problema do ego, e o ego é a causa e o responsável por todos os nossos problemas, por todos os nossos pecados. Então, tudo que nos atinge negativamente tem a sua raiz fulcrada no ego. O ego é o grande inimigo de Deus, é o grande inimigo do Evangelho. O ego é o grande inimigo de nós mesmos. O ego é o grande inimigo da nossa salvação. O ego é o grande inimigo da nossa vitória, do nosso ser cristão vencedor. E por isso que devemos dar toda a atenção a esse problema para que nós possamos tratá-lo mesmo a partir da raiz. E esse segredo que vai tratar diretamente com o problema do ego é a visão que Paulo teve acerca do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, podemos falar que basicamente na Escritura vai aparecer no discurso de Paulo. É Paulo que vai trazer a ideia do corpo de Cristo, é Paulo que vai explicar a importância do corpo de Cristo, e é Paulo quem vai nos ensinar acerca desse tema. Você não vai encontrar esse tema do modo como é abordado, inclusive com essa nomenclatura, né? Corpo de Cristo, senão no ensinamento de Paulo. O que significa que Paulo certamente teve uma profunda experiência pessoal com o corpo de Cristo. Mas deixe-me construir aqui a imagem
do Saulo de Tarso, deixe-me construir a imagem do apóstolo Paulo antes de eu apresentar para vocês que experiência foi que ele teve na questão do seu relacionamento com o corpo de Cristo. Vamos pensar, vamos construir na mente, na nossa imaginação, o que a Escritura fala sobre Saulo de Tarso e sobre o apóstolo Paulo. Uma pessoa grande ou pequena, seja antes ou depois de Damasco. Ajuda aí. Quando você olha para o seu passado, Saulo de Tarso não era qualquer pessoa. Ele não era qualquer crentinho, qualquer judeuzinho. Não, o camarada era grande, o camarada era poderoso. Ele dá o testemunho acerca de si mesmo, dizendo que dos da sua idade ninguém lhe sobressaía. Ele vai com muito orgulho, e ele fala claramente, na carne, tratando-se da carne, ele fala assim, se vocês quiserem julgar segundo a carne, segundo a terra, então é fácil, eu monto aqui para vocês rapidamente aqui o meu currículo, eu quero ver qual de vocês me batem no meu currículo. Filipenses capítulo 3, ele fala basicamente isso, eu estou aqui parafraseando, ele diz, se é para julgar segundo a carne, então anota aí. E ele vai dizendo que ele, desde as suas origens, ele já tinha uma origem nobre, porque ele era da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. Ou seja, além de ele ser filho legítimo de Abraão, se ele é de Israel, ele vem de Abraão, mas quando passa por Isaac, de Isaac sai quem? Sai Jacó e sai Esaú, não é isso? Então vai que porventura Saulo estivesse embora saído de Abraão e passado por Isaac, mas fosse para a corrente de Esaú, ele já estaria fora do prestígio da aliança, sim ou não? Ele diz, olha, eu sou da linhagem de Israel, ou seja, de Abraão, Isaac e Jacó. E dos filhos de Jacó, ele fazia parte da tribo mais amada, que era a tribo de Benjamim. Então, desde a origem, ele já traz um selo, né, aí de pessoa grande, né, pessoa que já nasceu em vantagem sobre seus próprios irmãos, que nascem de outra tribo ou de outro rebento. De todo modo, ele diz que dentro da cultura e da religião judaica, ele fazia parte da seita mais severa e mais respeitada. Ele era fariseu. Hoje, para nós, soa estranho. A gente chamar o outro de fariseu é um xingamento. É chamá-lo de hipócrita, de falso, de mentiroso, né? De religioso. Mas quando ele diz que ele era fariseu, era um grande prestígio ser dessa casta, né, religiosa, dessa denominação dentro do judaísmo, que é dos fariseus, pessoas bastante zelosas pela lei. Ele vai dizendo que ele também tinha um grande zelo pela lei, e que na prática da lei ninguém podia acusá-lo de qualquer coisa. Então esse camarada tinha ou não tinha razão para ser orgulhoso? Saulo de Tarso se encontra com Cristo no caminho de Damasco, e agora o próprio Jesus aparece para ele. Ele poderia falar assim, olha, não foi ninguém, nenhum de vocês, nenhum dos apóstolos que pregou para mim o evangelho. Quem pregou para Saulo de Tarso o evangelho foi o próprio Jesus. Jesus foi pessoalmente falar com ele. Não já começa essa segunda etapa já com um tom já elevado, sim ou não? E Jesus fala, e eu te apareci porque eu quero te constituir ministro e testemunha das coisas que você acabara de ver. Deus então o separa, ele é constituído apóstolo, ele é constituído testemunha, ele é feito pregador dos gentios, a ele é conferida a dispensação dos gentios, e no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, dá o testemunho dizendo que houve um homem, e aí ele começa com bastante simplicidade, né, com bastante, como eu posso colocar, humildade, dizendo, conheço um homem. Ele bem que poderia colocar, eu, Paulo, né? Mas ele diz, conheço um homem
que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis. Palavras que não somente ao homem não são lícitas serem ditas, mas palavras impronunciáveis. Ele ouviu coisas que nenhuma língua humana é capaz, de descrever, é capaz de explicar. Ou seja, ele teve profundas revelações acerca de Deus que a homem algum jamais fora dada. Ele diz também ter ido ao paraíso, onde também ele esteve ali com Cristo no paraíso, no terceiro céu, de maneira que tão grandes eram as revelações que ele recebeu de Jesus, que Deus precisou lhe colocar um espinho na carne. Imagina só, Jesus falou assim: olha, para segurar este homem, só colocando um espinho na carne, para travar o orgulho deste homem. Saulo, na própria história, nós sabemos, ele é o maior de todos os apóstolos, embora ele próprio tivesse dito que ele fosse o menor de todos eles, por ter perseguido a Cristo e o corpo de Cristo. Mas todos nós sabemos que Saulo de Tarso, ou que seja o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem. Aí eu pergunto agora para vocês todos. Agora se ponha no lugar dele. Se você fosse Paulo de Tarso, ou mesmo que fosse o Saulo de Tarso, você estaria aqui, assentado nessas cadeiras? Responda para você. Se você fosse o Saulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo, você estaria em alguma igreja se reunindo com os irmãos? Primeiro que você não precisaria de nada. Sim ou não, pessoal? Ele vai ouvir quem pregar? A quem Paulo iria ouvir pregar? Ou o próprio Saulo haveria de ouvir pregar? O que alguém poderia lhe acrescentar? Por qual motivo ele se reuniria com os irmãos? E a história de Saulo de Tarso, não é? Saulo, Paulo, né? Para os irmãos entenderem, nos traz o fato de que ele teve uma profunda experiência com a igreja enquanto corpo de Cristo. Porque quando nós falamos da igreja enquanto corpo de Cristo, devemos levar em consideração que todas essas questões que nós colocamos sobre Saulo não podem ser levadas em conta. Porque no corpo de Cristo não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem rico nem pobre, nem Lula nem Bolsonaro, nem direita nem esquerda. Não há inteligente e nem indouto. No corpo de Cristo, todos são apenas um só corpo. Embora muitos membros, nós estamos ligados a um só corpo, e diz a Escritura que cada membro tem a sua importância. Que mesmo aqueles que nós julgamos ser desprezíveis, a esses devemos dar maior honra. Falando do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo ensina figuradamente que a mão não pode dizer: ora, porque eu não sou olho, eu não faço parte do corpo de Cristo. E nem o olho pode dizer que vai pisar os pés, que vai desprezar os pés, porque os pés não é o olho. Ou seja, ninguém pode se autodesprezar no corpo de Cristo, e ninguém pode desprezar o outro, porque todos têm o seu lugar nesse corpo, cada um tem a sua importância e cada um tem o seu valor. Imaginem vocês que quando Saulo de Tarso se levantou do caminho de Damasco ali, Jesus falou para ele: agora você entra, em Damasco, entra numa rua chamada Direita, vai à casa de um homem chamado Judas, e lá eu te direi o que convém fazer. Saulo se levanta, sem enxergar absolutamente nada, sendo guiado pela mão de alguém, é conduzido à casa de Judas. E aqui agora, Judas não Iscariotes, tá, amados? Outro Judas. Neste ponto, começa um trabalhar divino na vida de Saulo. Levantando-se ele do chão, cego,
ele precisa de ser conduzido pela mão. Alguém deve pegá-lo pelas mãos e sair caminhando passo a passo, levando-o até a casa, até a rua chamada direita, até a casa de uma pessoa chamada Judas. Logo do início da fé de Paulo de Tarso, ele precisa aprender a ser conduzido. Isso é algo que no século 21 soa com muita dificuldade nos nossos ouvidos. Ser conduzido. Porque nós nos julgamos sempre o quê? Autossuficientes. Por que ser conduzido? Por que ser orientado? Por que ser guiado? Então, logo existe uma grande resistência no coração humano. É o nosso ego que se opõe a qualquer tipo de diretriz, de condução, de auxílio. E logo um espírito soberbo dentro de nós começa a fazer-nos chegar às seguintes considerações: eu não preciso de me reunir com os irmãos. Para que me reunir com os irmãos? Ou o que eu ganharia me reunindo com os irmãos? Eu sei que existe uma grande resistência nesse sentido, uma vez que da maioria das pessoas desse movimento dos desigrejados, o grande argumento deles nasce de uma ferida no coração. Porque por muitos anos eles congregaram e nesses anos todos eles viram muita mentira, viram muita hipocrisia, viram pessoas sendo amputadas do corpo de Cristo, no sentido prático da congregação. Eles viram muitas pessoas ganhando vantagem sobre a outra, tirando vantagem sobre a outra. Eles foram então oprimidos, escorraçados, foram expulsos. E então as pessoas carregam consigo uma dor. E como eles não conseguem resolver esse problema, então agora eles preferem classificar que todo e qualquer ajuntamento deve ter aquelas mesmas referências de onde eles vieram e onde eles foram maltratados. Mas eu poderia evocar aqui de todos vocês presentes e até dos que estão em casa acompanhando e que conhecem o De Volta à Palavra. Neste ministério, nós não temos sido conduzidos desta maneira. Se alguém perguntar, mas existe um lugar? Você diz, existe. O DEVAP. O DEVAP é um lugar onde nós somos levados a cada ministração, a cada reunião, a cada culto, a cada estudo, somos levados a pensar. Ninguém é podado ao pensamento. Pelo contrário, nós estamos sempre orientando os irmãos e instigando a reflexão de cada um de vocês, para que ao pensarmos, ao compreendermos, nós possamos andar em liberdade, sem um jugo do outro, sem a rédea do outro, da religião, sem um chicote, sem o tronco. E talvez seja essa uma das nossas grandes dificuldades, aprender a andar em liberdade. Eu disse outra vez para os irmãos que já aconteceu de uma pessoa falar que, dentre outros motivos, um dos motivos é porque essa pessoa não congregaria mais conosco, é porque a nossa igreja não é uma igreja que fiscaliza as pessoas. Não é uma igreja de domínio, de dominação das pessoas. Estranho isso, mas é porque a pessoa disse, é porque uma igreja em que há um certo controle sobre a vida das pessoas, em que os líderes e pastores controlam, de certa maneira, a vida das pessoas, é uma igreja mais segura para se criar filhos. Ou seja, a pessoa está preocupada com quem? Com o seu filho. Então, essa pessoa precisa de quê? De um pastor ou de pastores que garantam que o seu filho não vá se desviar no futuro, que garanta com as rédeas, com as algemas, com a fiscalização. Eu disse, então, meu querido, se esse é um dos motivos, e se esse fosse o único motivo, você já poderia ir. Muito obrigado, pastor Josué. Já poderia ir, porque nós não seremos uma igreja de
dominação. E como é que é então o de volta à palavra? Cada um cuida da sua vida? Lógico, cada um cuida da sua vida. Você é responsável pela sua vida, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelas suas finanças, pelos seus pecados. Se você quer um responsável pela sua vida, não vai ser aqui. Ué, então para que me serve o DEVAP, então? Para que aqui você seja levado a pensar, seja levado a ler, seja levado a compreender, para que você, conhecendo a verdade, você seja livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você é livre, você não pode se colocar nem sob julgo de lei, nem sob julgo de homem algum. Paulo ensinou isso claramente, né? Lá em Colossenses capítulo 2, dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ninguém se faça árbitro, se faça juiz sobre vocês, com pretexto de que Deus lhe deu uma revelação. Leia Colossenses capítulo 2, versículo 18 em diante. Que ninguém se faça árbitro contra vós outros com pretexto de humildade, com pretexto de uma falsa piedade, com pretexto de que teve visões de Deus, de que Deus lhe deu uma visão, lhe deu uma revelação, e agora a pessoa se sente melhor e maior do que os outros e se põe agora a perseguir, a controlar, a julgar e a condenar as pessoas. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Todos nós estamos debaixo do encabeçamento de Cristo Jesus. Quem é o nosso cabeça? Cristo Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Cristo Jesus. Quem é o cabeça da mulher? Cristo Jesus. Quem é o cabeça do homem? Cristo Jesus. Em Cristo, todos nós somos iguais. Eu sei que na igreja tem as relações de cuidado, aqueles que estão um pouquinho mais à frente, seja na espiritualidade, seja no entendimento, são aqueles chamados de anciãos, presbíteros, bispos, episcopos, que estão na condução do trabalho coletivo, orientando, pregando a palavra. Mas a única maneira de nós sermos guiados não é guiando a sua vida, mas é lançando luz sobre o seu entendimento, para que, tendo luz, você tome as decisões da sua vida. Daí, naquele dia, Jesus vai julgar a cada um. Como diz Paulo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, naquele dia, Vera, não adianta você falar: Jesus, espera um pouquinho que eu vou chamar o Alexandre, porque ele era responsável por mim. Não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, o De Volta à Palavra é um ministério que procura andar segundo os princípios neotestamentários de igreja. Então, muitas pessoas não querem ser guiadas, auxiliadas na Escritura, conforme temos colocado, porque o seu ego, porque já alcançou algum entendimento, ou porque não consegue ficar no meio de pessoas. Aí são vários os argumentos. Porque a igreja explora, porque a igreja é má, porque aí tem que encontrar um bode expiatório para justificar o fato de que as pessoas não querem ser guiadas. Estava Saulo de Tarso na casa de Judas, 3 dias em jejum, nada comeu durante 3 dias, até que o próprio Cristo, que apareceu para Saulo no caminho de Damasco, agora aparece para Ananias, um profeta, e diz: Ananias, vá a Damasco, a rua chamada Direita, a casa de um homem chamado Judas, e lá você encontrará um homem chamado Saulo de Tarso. E agora imaginem só, o próprio Ananias argumentou com Jesus dizendo: mas como pode? Se Saulo veio para Damasco
para perseguir, para matar. E Jesus falou para ele: vai, porque Saulo é para mim um vaso escolhido. Agora imagine só, quando chega o irmão Ananias. Ninguém aqui sabe quem é o irmão Ananias. A princípio não é o Ananias de Safira, porque no capítulo 9 de Atos, o Ananias de Safira já tinha morrido, né? Então não é aquele Ananias, é um outro Ananias. E que Ananias é esse? Se eu perguntarem para vocês aqui, vocês sabem quem é o bispo Josué? Deixa eu ver as mãos. Uma boa parte. Alguns não sabem. Vocês sabem quem é o bispo Alexandre? Deixa eu ver as mãos. Menos pessoa, você está na frente. Vocês sabem quem é o irmão Marcinho? Tá vendo? O Marcinho está mais conhecido do que eu. Agora, vocês sabem quem é o irmão Cícero? Família não serve. Família não serve. Irmão Cícero? Não, você não serve, Cícero. A irmã Silva sabe quem é o Cícero. O Josué sabe. Cícero, fica de pé. Esse aí é o irmão Cícero, irmãos. O que tem a ver o Cícero com Ananias? É porque ninguém sabia, lá no contexto, quem era esse tal de irmão Ananias. A Bíblia não faz menção, não faz referência. Ou seja, Ananias não estava numa posição proeminente. Não. Era apenas um irmão. E agora ele é incumbido de uma tarefa muito simples, mas cheia de responsabilidade. Ele chega lá e olha só as palavras de Ananias para Saulo. Saulo tinha que aprender mais um princípio acerca do corpo de Cristo. O primeiro, de ser guiado pela mão. O segundo, quando Ananias entra, ele se refere assim a Saulo, dizendo: Saulo, vírgula, irmão, vírgula. Saulo, irmão. Saulo tinha que entender, ele é irmão de Ananias. Nós somos todos irmãos. O próprio Cristo declara, nas palavras do escritor aos Hebreus, que ele diz ao Pai: Pai, eu não me envergonho de chamar a igreja de irmãos. Eu não me envergonho. Jesus, que é o Cristo de Deus, ele pode olhar para o irmão Cícero e dizer: Cícero, irmão. Ah, mas ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador. Mas no princípio do corpo de Cristo, o próprio Cristo nos chama de irmãos. E ele diz: eu não me envergonho de lhes chamar irmãos. Saulo, desde o princípio, tinha que aprender que ele, entre os irmãos, é um irmão. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Eu me recordo de uma situação em que um pastor, lá atrás, ele dizia assim para a igreja: olha, vocês todos devem pregar o evangelho, sair para pregar o evangelho. Mas ele próprio não ia também com os irmãos pregar o evangelho. E alguém falou: mas isso não vai, pastor, pregar? Ele falou: não, lógico que não. Quem vai pregar é vocês. Aí ficou aquele clima, né? E aí ele foi dar a fundamentação: porque eu sou pastor. Quem dá cria não é pastor, quem dá cria é ovelha. Então vocês vão dar cria. E eu sou pastor, pastor não dá cria. Ele cuida das crias. Ele pega a lã das crias. Ele rouba as crias. Espanca as crias, nesse caso. Mas não dá cria. E quantas pessoas são orgulhosas? Eu já vi outra situação, me recordo, eu estava num lugar e eu estava com um amigo. E esse amigo se entendia pastor. Nós chegamos num lugar e alguém perguntou: o senhor, por favor, como é que é seu nome? Ele disse: pastor fulano. A pessoa disse: não, perguntei o seu nome. Ele disse, mais alto: pastor fulano. E a pessoa continuava: não, você não entendeu, estou perguntando qual é o seu nome.
E eu cutuquei ele e falei assim: diga seu nome, não diga pastor fulano, porque pastor não é nome, ele só quer seu nome. E quando os pastores se rejeitam, se recusam a serem chamados pelo próprio nome pelos irmãos da igreja, não me chame de Alexandre, me chame de pastor Alexandre. Se chamar de irmão Alexandre, aí pronto, aí iguala tudo, aí não dá certo. Pois eu prefiro que me chame apenas de Alexandre, não é? Não há nenhum problema em usar a terminologia pastor ou bispo. Não há, biblicamente não há nenhum problema nisso. Mas biblicamente também não há nenhum problema de não usar esse termo. E portanto eu prefiro não usar. Então, se vocês todos, e todo mundo sabe que não é por causa dessa ministração que eu estou falando isso. Já disse há muito tempo para muitas pessoas: basta Alexandre. E o sistema é tão opressor que as pessoas vêm falar com a gente, elas ficam na dúvida, né? E falam assim: é bispo ou é apóstolo? Né? Ela fala: não, bobagem. Não, mas é o quê? É bispo, não tá bom. Daqui a pouco o pastor Alexandre: pastor, bispo, me perdoe, te chamei de pastor. As pessoas ficam acuadas e se esquecem que todos nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós somos o quê? Uma grande família. Então Paulo tinha que aprender a irmandade, a fraternidade, amar os irmãos, estar no meio dos irmãos. Daí Deus tinha que ensiná-lo ainda muito mais acerca disso. Diz a Escritura que depois de algum tempo, quando então ele vai para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, o que ele pensa? Chega lá, eu vou ser recebido logo, né? Afinal, poxa, quem vai chegar? Diretamente de Tarso, o apóstolo Paulo. Não é diretamente de tal lugar? Ele chega lá, a igreja não quer receber a Paulo, os apóstolos não querem receber a Paulo, todos com medo. Paulo não tinha acesso. Onde ele ia, uma porta se fechava, a pessoa às vezes falava com ele, mas logo dava um jeito de ir embora, todo mundo desconfiado, pensando ele está com um pretexto. Daqui a pouco ele puxa as cartas, puxa o chicote e começa a perseguição. Daí diz a Bíblia que um homem chamado Barnabé quer dizer filho da consolação. Se você tomar por empréstimo a ideia, você tem ali o Espírito Santo, o Consolador, não é? Pelo nome Barnabé, dizendo: calma, Paulo, eu vou te integrar no meio dos irmãos. E num dado momento, Barnabé pegou Saulo, falou: Saulo, vamos lá, eu acredito em você. E estavam os apóstolos reunidos no lugar, e de repente Barnabé surpreende a todos, trazendo Paulo. Os irmãos ficaram assustados e disseram: calma, isso aqui é o irmão Paulo. E aí Paulo ficou lá no meio deles, todo feliz, né? No meio dos apóstolos, afinal, né? Eu estou no meio da nata, na diretoria, né? Dos mais importantes, proeminentes. Mas nenhum dos apóstolos dava liberdade para Paulo. Ficou lá calado. Ninguém pedia opinião, ninguém perguntava nada, ninguém valorizava. Ele pensou: aqui não vai dar para mim, aqui não vai dar, não vai sair nada. Aí o que ele resolveu fazer? Bem, eu vou para a rua, porque na rua eu começo a pregar, para quem eu encontrar eu vou pregando. Saiu pregando nas ruas de Jerusalém, e logo mais com a sua pregação começou-se uma perseguição contra a igreja. A igreja começa a ser mal vista por causa de Paulo. Ou seja, se dependesse dos demais apóstolos, como dizem Atos, a igreja teria paz com todos. Mas Paulo começou a infernizar, começou a falar sobre o Cristo crucificado, vós matastes o crucificado, e começou a instigar. Logo, quando os apóstolos viram que a perseguição ia se levantar contra a igreja, eles tiveram uma decisão: Saulo, vem cá. Olha, nós estamos muito felizes porque você está conosco, estamos felizes porque você recebeu o Evangelho. Glória a Deus pela sua vida. Oramos tanto por você, você não tem ideia.
mas tá bom, tá? Já tá bom. Compramos uma passagem para o senhor. Levaram-no até o porto de Cesareia, todos gentilmente, aportaram-no no navio, entregaram a passagem para o bilheteiro, falou: ó, só despeja ele lá em Tarso, na terra dele. Paulo foi para casa muito chateado. Paulo ficou magoado. Paulo decidiu ficar em casa. Falar: sabe de uma coisa? Não vou fazer mais nada, né? Então ele aprendeu em Jerusalém que ele era um crente comum. Ele tinha que aprender a estar com os irmãos, na dependência dos irmãos, ouvindo os irmãos, esperando o momento certo entre os irmãos. Não deu certo a sua estratégia. Ele foi para casa, ficou muito tempo na sua casa, até que diz a Escritura que novamente o Barnabé, quando enviado para pregar em Antioquia, estava indo para Antioquia e no caminho ele lembrou: Saulo de Tarso, Paulo, o irmão Paulo. E diz a Escritura que ele então passou na casa de Paulo, disse: Paulo, vamos comigo para Antioquia. E Paulo então se reanimou seu espírito, e agora Paulo vai para Antioquia. Fazer o que em Antioquia? Nenhum cargo prometido, nada prometido. Paulo vai congregar com os irmãos. E Paulo está lá na igreja, aprendendo a se reunir, aprendendo a congregar. Logo, na vida da igreja, como tudo acontece organicamente, Saulo começa a se despontar no seio da igreja como um pregador, como um mestre. E não passou muito tempo, estava Paulo entre os mestres em Antioquia. Mas Paulo, aquele que ouviu palavras inefáveis, estava entre os irmãos e entre os mestres. Ele tinha que aprender a comunhão do corpo, a reunião do corpo, o estar no corpo como membro, não como cabeça. Ele tinha que aprender que a igreja, né, na sua plenitude, na sua totalidade, é onde está a vida. Embora a vida passe por um membro do corpo, mas a vida não está na plenitude no membro, mas no todo que é o corpo de Cristo. Paulo tinha que aprender isso, até que a Escritura, que num dado momento, Saulo estava lá entre os irmãos, e aí imagine, Deus levanta alguém do meio da congregação e diz assim: agora, tem o termo agora, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho preparado. Agora, é neste momento que agora ele será enviado por Jesus. E diz a Escritura que ele precisou ir à frente da igreja, e os irmãos impuseram-lhes as mãos. E agora sim, ele saía como um apóstolo de Jesus Cristo. Mas foi um longo caminho para ele aprender exatamente o que é o corpo de Cristo. Por esse motivo, dessa experiência, ele pôde escrever o que está no livro de Efésios. Abra a sua Bíblia. É por esse motivo que ele pôde escrever o que está no capítulo 4, versículo 11 em diante. E ele mesmo, ele mesmo é o Cristo ressurreto. Aí pelo contexto, tá, amados? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vistas, ou seja, há um objetivo. Quando o próprio Cristo separa, levanta, estabelece apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
ele o faz com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E aqui está, queridos, a ideia. A igreja é o lugar onde os santos são aperfeiçoados. Agora, cuidado, eu tenho que fazer essa advertência, porque há um grande problema no DEVAP, problema crônico, pelo menos havia, não sei se ainda tem alguma raiz de amargura no nosso meio, mas o fato é que as pessoas vêm ao DEVAP porque vê no DEVAP uma fonte de conhecimento, uma fonte de sabedoria, e elas vêm e aí começam a consumir, a explorar, começam a aprender, até que chega o momento que fala assim: bem, já aprendi o suficiente, agora, tchau. Lógico, não é um problema dos irmãos enquanto um todo, mas é uma marca de pessoas que vêm apenas para, como alguns dizem, congregar no DEVAP é fazer uma graduação, uma pós-graduação em teologia. E não entende que o aperfeiçoamento de que diz a Escritura não é um aperfeiçoamento de conhecimento teológico. Lógico, conhecimento teológico, ele acaba acontecendo. Não tem como não haver os estudos, as explicações, as exegeses, as hermenêuticas. Entretanto, na igreja nós estamos sendo aperfeiçoados para o cumprimento da obra do ministério. Para quem não sabe o que é o ministério não é sair pregando o evangelho. Alguns pensam que o ministério é quando alguém sai pregando, está na obra do ministério. Não, o ministério é aquilo que Deus está fazendo em nós. A obra do ministério é que Deus tem uma obra. Essa obra não é uma obra externa, não é uma obra de fazer alguma coisa para Deus, mas a obra de Deus é aquilo que Deus está realizando dentro de mim, dentro do Josué, dentro da Vera, dentro de cada um de nós. E os membros só poderão, então, se dar efetivamente, e só poderão ser trabalhados por Deus nas áreas das suas vidas, quando eles, por meio dos homens dons, compreenderem o que é a obra de Deus. Então a igreja é o espaço, é o lugar onde nós somos ensinados acerca da obra de Deus. A igreja é o lugar onde você ganha o entendimento acerca de onde na sua vida exatamente está o problema, onde está o pecado, o que é de fato o pecado, esse ego, onde ele está enraizado, como ele se manifesta, quais os prejuízos, como vencê-lo. Nós vamos então sendo aperfeiçoados, ou seja, por meio dos homens dons, o Espírito de Deus vai aperfeiçoando os santos para o desempenho do serviço. E olha o texto bíblico, continuando. Capítulo 4, versículo 12 de Efésios. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, vírgula, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, qual é a consumação da obra de Deus? Não é quantas almas você ganhou. Antigamente, eu me recordo, a gente ia pregar, aí quando o pregador já tinha ganho tantas almas, então isso entrava no currículo da pessoa. Já ganhei tantas almas para Jesus, não é? Mas o fato é que, quando diz que o resultado desse trabalhar de Deus não é um resultado numérico, é um resultado qualitativo, de uma qualidade. Ou seja, os homens dons aperfeiçoam os santos, para que os santos desenvolvam o serviço, para que então se produza a edificação do corpo de Cristo. O produto final da obra de Deus é o corpo de Cristo edificado. Agora, observem,
Versículo 14, 13 em diante. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, ou seja, o contrário dessa vida cristã de infantilidade, o contrário de não se atingir a estatura de varão perfeito, o contrário de viver sendo lançado de um lado para o outro pelos muitos ventos de doutrinas, sendo enganados pelos homens que com as suas astúcias promovem doutrinas erradas. O contrário disso, mas seguindo a verdade em amor. E aqui vem um conceito de corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um constante seguindo. Vocês estão entendendo? Mas seguindo a verdade em amor. E eu desafio a cada membro do DEVAP. Eu digo cada membro porque a exortação, ela deve ser para nós, né, amados? Para os outros nós explicamos as Escrituras, para nós nos exortamos, né? Eu desafio você a repensar por que você está no DEVAP. Se você quer qualquer outra coisa que não seja seguindo a verdade em amor, esse lugar daqui um pouco vai se tornar muito pequeno para você. Você não vai conseguir mais caber aqui dentro, porque os seus objetivos são outros, a sua causa é outra, e o que nós estamos buscando é um viver de igreja, seguindo a verdade em amor. Se alguém perguntar para vocês o que você está fazendo de bom, você responde: eu estou seguindo a verdade em amor, a cada dia. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, enquanto nós vamos seguindo a verdade em amor, nós vamos o quê? Crescendo. Crescendo em tudo em Cristo, que é o cabeça da igreja, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não há palavras mais belas do que essa quando o assunto é o corpo de Cristo. Então, com mais esse segredo, nós podemos entender a nossa profunda necessidade de entender que o corpo de Cristo é coletivo e de que cada um de nós precisa do corpo de Cristo. Agora, o corpo de Cristo é uma experiência coletiva sempre. Alguém vai dizer: não, pastor, mas tem o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, e é desse corpo que eu faço parte. Mas se você faz parte de um corpo em que muitos outros irmãos fazem parte do mesmo corpo, mas nenhum irmão, nenhum membro do corpo quer estar com o outro, onde está o corpo? Eu pergunto: para que serve um membro do corpo, se não para servir ao próprio corpo? Então, embora o corpo de Cristo seja espiritual e místico, o corpo de Cristo tem uma expressão prática, uma expressão em que nós podemos estar juntos, podemos nos ajudar mutuamente, desenvolver os nossos dons, contribuir, cada um na justa medida daquilo que tem, para aquilo que foi chamado, para que o corpo de Cristo vá sendo edificado em amor e vai crescendo para a glória de Deus. Amém, amados? Então fica aí mais esse segredo. Espero que tenha contribuído
para a nossa compreensão e o nosso crescimento. Tá bom?